Vamos fazer a correção das atividades da semana 6, tá? Na primeira atividade, né, ele fala sobre um gráfico que foram coletados por meio de uma pesquisa nacional por amostra de domicílio, onde esse gráfico fala sobre estudantes que possuem telefone móvel celular com idade de 10 anos ou mais. No gráfico é mostrado através de porcentagens, tá? E regiões brasileiras, tá? A primeira coluna fala sobre os que possuem celular e a segunda os que não possuem. A pergunta em si, ele quer saber o quê? Quantos alunos, né, quantos estudantes na região sudeste possuem telefone móvel? Então, na região sudeste, tem 14.900 estudantes. Então, a gente vai calcular a porcentagem dessa quantidade. Então, 14.900 é 100%. Eu quero saber a quantidade, então eu vou chamar de X, que representa os 56% que está aqui no meu gráfico. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma multiplicação cruzada, tá? Nessa multiplicação cruzada, a gente vai achar a seguinte resolução. 100x é igual a 834.400 estudantes. Vou deixar o x sozinho, igual a 834.400, e vou dividir pelo 100, que estava multiplicando, passa dividindo. Então, dividindo isso, vai dar 8.344. Então, 8.344 estudantes possuem celular móvel na região sudeste. Número 2. No quadro abaixo, encontram-se as idades de 20 estudantes que praticam vôlei. Então, a gente tem aqui um quadro. Nesse quadro existe a quantidade de idades, né? E as idades elas se repetem. Então, se eu for observar, né, eu tenho 14, com idade de 14 anos, 3 estudantes, 5 com 15 anos, 8 com 16 e 2 com 17. Então, eu vou observar quais desses gráficos aqui que possuem a resolução, né, a quantidade exata dessas idades. Então, se eu for analisar, 14 anos são 3, aqui são 2, então essa está excluída. Aqui são 3, aqui são 7, está excluída, aqui 3 e aqui 3, então eu tenho 3 opções. Com 15 anos, são 5, aqui já são 8, então eu excluo a letra B, só fico com a D e com a E. Com 16, são 8, aqui são 2, então a minha resposta correta é a letra E. Tá? Na questão 3, o que ele fala? Que houve um recorde de produção de ovos de Páscoa. Aqui está mostrando o gráfico, né? Através com esse aumento de produção de ovos que cresceu, né, a cada ano no Brasil. E aqui ele mostra a partir de 2005 e vai até 2009. Ele quer saber qual foi o biênio, ou seja, de um ano para o outro, que apresentou maior produção acumulada. De 2004 a 2005, eu não sei dizer qual foi o aumento, porque no meu gráfico começa a partir de 2005. Então, esse dado eu não tenho. De 2005 a 2006, houve um aumento de 4 milhões. De 2006 a 2007, houve um aumento de 5 milhões. De 2007 a 2008, houve um aumento de 8 milhões. De 2008 a 2009, houve um aumento de 6 milhões. Então, o biênio, né, o período de um ano para o outro, foi que houve um maior aumento, foi 2007 a 2008. Vamos para a questão número 4. Na questão número 4, ele fala sobre um elástico. Quando ele está normal, né, sem esticar, ele mede 300 centímetros. Quando ele é esticado, o seu comprimento aumenta 5%. Então, quer dizer que ele houve um aumento de 5%. O que a gente vai fazer? Calcular 5% de 300. Então, 5% de 300
né? A gente vai fazer 300 vezes 5, 1.500 e dividir para 100, que dá um total de 15. Esse 15 foi o que aumentou o elástico. O elástico era 300, aumentou mais 15. Então, 300 mais 15, 315. Tá? Então, ele houve, depois, né, dos 5%, ele passou a medir 315 centímetros. No gráfico abaixo, mostra uma variação de temperatura em um forno industrial, durante o processo completo de fabricação de um produto alimentício. Ele quer saber qual é o tempo em que a temperatura desse forno permaneceu constante e o tempo total do processo em minutos, né? Ele quer saber quais são isso. Então, o que a gente observa? Qual é o tempo que ficou constante? Ou seja, ele chegou a uma temperatura e permaneceu durante um bom tempo. Se a gente perceber, está aqui, ó. A partir de 12 minutos, ele chegou a 120 graus e ele permaneceu até 75 minutos. Então, começou, né, a 50 graus, com 12 minutos ele foi para 120 e ele permaneceu até 120 graus até 75 minutos. Então, o que eu preciso saber? Quanto tempo ele permaneceu aqui, ó. Então, eu vou pegar 75 menos os 12, né? Que vai dar 63. Então, eu tenho duas opções, tá? Duas opções aqui favoráveis. E ele quer saber qual foi o tempo total do processo. Quanto tempo ele demorou para esse processo. Então, a gente analisando. Começou em 0. Em 0, começou em 50. Aí ele foi aumentando, aumentando, permaneceu, aí veio e ele parou em 112. Então, quer dizer que o meu processo total foi de 112 minutos, porque ele começou aqui no 0 e foi aumentando, permaneceu e aí depois foi diminuindo, né? Diminuindo, até chegar aqui nesse ponto de 112 minutos. Então, minha resposta seria 63 a 112. Na número 5, a piscina de um hotel recebeu uma grade de proteção na faixa indicada, na figura abaixo. Ele quer saber qual é o comprimento total dessa grade. Tá? Para mim saber o comprimento, ou seja, o perímetro, se eu vou, né, isso daqui é o que está representando a grade que vai cercar a piscina, então eu preciso saber qual é o comprimento dessa grade. Para me saber, eu vou calcular o perímetro. Lembrando que perímetro, né, é a soma de todos os lados. Então, eu vou somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, e eu acho o comprimento dessa grade. Então, se eu perceber, aqui eu tenho 12, aqui é 5, então aqui também é 5. Aqui é 4, aqui é 2 e aqui também é 2. Então, me sobrou esses dois pedaços aqui, ó. Esses dois pedaços não têm valores, mas se eu reparar, daqui até esse pedaço é 12. E esse pedacinho aqui é 4. Então, 12 tira 4, fica 8. Então, quer dizer que esses dois juntos medem 8. Então, eu vou somar 12 mais 5, mais 2, mais 4, mais 2, mais 5 e o mais 8 daqui, tá? Que vai dar 38 metros. Então, a minha resposta é a letra C. Na questão número 7, observe o plano, né? O plano cartesiano abaixo e os pontos N, M, O, P e Q nele representados. Então, a gente tem aqui os pontos. Ele quer saber qual o ponto que melhor representa o par ordenado, 5 quartos e 3 quartos. Para me saber, eu vou dividir 5 para 4 e vou dividir 3 para 4. Então, fazendo a divisão, eu vou achar 1,25 do 5 dividido para 4 e 0,75 do 3 dividido para 4. Então, eu vou localizar na reta X 1,25.
Então, aqui está 1, logo depois 1,25, né? Ele é menor do que 2, então está aqui. 0,75 é menor do que 1 e ele está na reta y. Então, vai vir aqui na reta y, 0, 1. Como ele é menor, então seria aqui. Então, meu ponto que representa esse par ordenado é o ponto P. Tá? Número 8. Observe a reta numérica abaixo, na qual estão representados números equidistantes, né? Possuem a mesma distância. Então, ele tem os pontos 28, F, G, H, I, J, K, L, 32, e ele quer saber qual o ponto que representa o número 30,5. Se ele me deu a referência de que o número é 30,5, então quer dizer que essa distância aqui vai de meio em meio centímetro, tá? Então, é 28, 28,5, 29, 29,5, 30, 30,5. Então, o ponto que representa 30,5 é o ponto J. Na questão número 9, fala que o senhor Mário ganhou na loteria, né, um carro novo. E daí ele vai receber o prêmio que ele pode escolher entre 4 modelos diferentes, que seriam um Gol, Fiesta, Palio ou Corsa. E também em cores diferentes, que são 6 cores. Se são 4 modelos diferentes e 6 cores, quer dizer que ele pode escolher um Gol. Esse Gol pode ser azul, pode ser amarelo, pode ser verde, pode ser cinza ou pode ser vermelho. Tá? Então, o que eu faço? Pego a quantidade de modelos dos carros, né? E multiplico pela quantidade de cores, que são 6 cores. Ignora que aqui só tem 5 cores, né? Mas o dado está dizendo que são 6. Então, eu vou pegar 4 modelos vezes as 6 cores, tá? Que vai dar 24. Então, quer dizer que ele tem 24 maneiras diferentes de escolher um carro. Nessa questão 10, tá? Ele fala que é uma figura, um bloco retangular, que representa uma lata de tinta, e ele quer saber qual é o volume de tinta que possui nessa lata. Tá? Então, eu vou calcular o volume. O que a fórmula diz? A fórmula diz que para mim calcular o volume é base vezes largura vezes altura. Então, seria essa medida. Só um minutinho. Então, aqui seria essa medida vezes essa, que é a base, largura e altura, tá? Então, vai ser 2 vezes 1,5 vezes 6. Então, fazendo a multiplicação, eu vou achar 18 decímetros, tá? É decímetros cúbicos. Ficou ao quadrado aqui, mas é um 3. Tá? Então, a minha resposta correta seria a letra C, na 18.